lugares e ações que passam despercebidas. Sim, despercebidas mesmo. Podem estar lá, mas a correria do dia a dia impossibilita que vejamos. Invisível para mim, eu acho que são os lugares que Teresina está esquecendo de guardar na memória. Os casarões antigos, lugares históricos que shopping centers hoje, grandes lojas estão chegando, e a gente está esquecendo isso, a gente está deixando de ver os lugares antigos da cidade. Eu acho que para mim são os lugares que eu não consigo, que é invisível para mim, é basicamente isso, a memória da cidade guardada na arquitetura. Acho que é isso. Passamos diariamente em frente a eles, registros imponentes da nossa história. Casarões e edificações até hoje preservadas, embora algumas sem a adequada conservação, mas são, sem dúvida alguma, exemplares de construções localizadas no centro de Teresina. Existe um patrimônio histórico que precisa ser mantido, mais ainda, precisa ser percebido pela nossa gente. Milhares de pessoas circulam por aqui todos os dias, encostam-se no muro e sequer imaginam que dentro dessa biblioteca Crowell de Carvalho tem um universo de conhecimento. A percepção do invisível depende do nosso referencial. Ela trabalha tanto e aí na hora a pessoa não é reconhecida. Então eu vejo assim a questão do talento não reconhecido. Isso é a mesma coisa que ela, a questão do reconhecimento. Qualquer trabalho, no ambiente estudantil, às vezes tem aquela pessoa que ela foi uma peça bem fundamental. A invisibilidade é um problema social e disso todos nós sabemos. Fatores sociais, culturais, econômicos e estéticos colaboram para que pessoas socialmente invisíveis, seja por indiferença ou preconceito, entrem em processo depressivo, de abandono ou de aceitação. Trabalhadores, como por exemplo os coletores de lixo, são tratados como invisíveis e sem nome. O trabalho que o coletor realiza é de extrema importância, uma vez que contribui para o asseio das ruas e manutenção do meio ambiente. Hoje vamos conhecer o Natanael e o Francisco, ambos coletores de lixo da capital, que apesar da dificuldade da aceitação de uma parcela da sociedade, tiram de letra com o apoio dos amigos e familiares. Sem dúvida, um trabalho digno de admiração. É a nossa história do próximo bloco. A comunicação tem mudado o mundo. E com isso, os nossos comportamentos. Em um tempo de mudanças aceleradas, decidir fazer com rádio é uma oportunidade para entender e atuar de forma efetiva na construção de um mundo melhor. Renove suas ideias. Cursos de rádio, TV e publicidade. Escola com rádio. Um pouco como outra qualquer. E muito como nenhuma outra. Olá, aqui quem fala é o humorista Amaury Jucá. Quando você vê um cego tentando atravessar a rua, aborde-o. Pergunte a ele se ele precisa de ajuda. Se ele aceitar, não agarre pelo braço ou puxe pela bengala. Ofereça seu braço a ele. Desse jeito, ele entenderá todos os seus movimentos. Dobrar à direita, à esquerda, subir, descer. Uma iniciativa do Instituto Com Rádio do Brasil. Apoio Oi Futuro. Cada grupo vai ter essa incumbência, né, de produzir tanto para o YouTube, quanto para o Facebook, quanto para o Twitter, um material. Será que meu trabalho vai ser bem elogiado? Você tem que estar preparado para uma avalanche de críticas. Como é que essas pessoas se comportam nas redes? Começou a escrever, já está no mundo. A gente pega todo mundo do celular e começa a gravar todo mundo. Curso profissionalizante em comunicação social é com a Escola Com Rádio do Brasil. Inscrições abertas pelo site comradio.com.br/escola. Aqui quem fala é a jornalista Cristiane Sequef. Se você trabalha em uma repartição pública ou empresa privada e estiver atendendo a uma pessoa com deficiência visual que ande com um acompanhante, não precisa ficar perguntando ao acompanhante as informações que deseja saber.
Dirija-se diretamente à pessoa com deficiência. Ele tem condições de responder ao seu questionamento. Uma iniciativa do Instituto Conrádio do Brasil, inspirando boas práticas para um mundo melhor. Apoio Oi Futuro. A cidade ferve de gente circulando por todos os lados. Gente que vive correndo contra o tempo. E no seu tempo quase não percebe o que se passa em volta. Invisível para mim são os garis, que muitas vezes as pessoas passam por eles e realmente os transformam em invisíveis. Elas praticamente faltam jogar o lixo em cima deles quando eles estão limpando as ruas. O Natanael e o Francisco são coletores de lixo da capital. Eles costumam fazer rotas passando por dezenas, centenas de conhecidos e desconhecidos. E agora vou vestir a roupa que eu vou acompanhar os meninos. Pronto, gente. Preparado e agora a gente vai lá. Francisco, tenho 40 anos, tenho 20 anos de coleta. É uma profissão como qualquer outra, só é um pouco estressante, é uma vida de atleta e você tem que se dedicar e gostar do que você faz. Se não gostar, você não vai aguentar o serviço não, porque, como eu acabei de falar, é bem estressante e esse sol daqui castiga muita gente. Porque a pessoa que não me conhecia e me viu trabalhando no carro do lixo achou, é fedorento, é nojento, é podre, tudo de ruim, a pessoa joga para cima da pessoa. Como é que se diz? Não sei como é que tu aguenta trabalhar ali é fedorento e etc. Aí a gente fica assim meio constrangido, mas se a gente for ligar para o que todas as pessoas falam, a gente não vai seguir em frente não. Então, ergui minha cabeça e segui. A mensagem que eu tenho a repassar é que as pessoas tenham mais respeito pela gente, aprendam a separar o lixo, seja mais compreensivo com a gente, porque a gente está ali trabalhando no fundo desse caminhão, é porque a gente está precisando. É ruim? É fedorento? Mas é uma profissão como outra qualquer. Depois a gente vai para a garagem, toma banho, se arruma, bota o perfume e é como uma outra pessoa qualquer. Não, eu via também como as outras pessoas, era uma profissão que não era adequada. Eu via assim, tipo assim, isso daí não é pra mim, mas, né? A gente não conhece, a gente critica, mas quando a gente passa a conhecer, a gente vê que não tem nada a ver. Foi isso que eu vi e hoje em dia eu tô gostando, não me arrependi de ter entrado. As pessoas que, igual passou pela minha, também não passam pelas delas, né? Que é um serviço como todos, né? Não tem nada a ver, e isso aí pode também ajudar, como na vida da gente, como na vida de outras pessoas. A gente pode ajudar elas, né, trabalhar, mostrar que é um serviço qualquer, não é um trabalho de discriminação por trabalhar com lixo. A gente não pode ser um lixo. Chegou o final do dia e eu quero agradecer aos meninos, todo o carinho que eles tiveram comigo nesse dia que vivenciei um coletor de lixo na cidade de Teresina. Um olhar mais atento e você será capaz de perceber. São os rios, Rio Poti e o Rio Parnaíba, né? Eu acho uma maldade o que fazem com esses dois rios. Eu tenho fé em Deus que daqui para frente as pessoas cuidem desses dois rios. Nos muros, a expressão velada dá a voz a quem tem muito o que contar. A cidade respira a arte, que você, na sua pressa, não consegue ver. As artes nas ruas. A gente não vê,
por conta da correria de trafegar muito rápido e correria para o trabalho, a gente termina não percebendo algumas coisas que estão belas que as pessoas fazem, a gente passa despercebido. E no próximo bloco vamos ver uma história de um jovem que usa a arte de se transformar para dar visibilidade a pessoas que precisam do tratamento contra o câncer. Hoje nós vamos começar por essa matéria aqui. Vamos lá, pessoal, 2 minutos só, hein? Vamos. Pô, cara, o som tá bom. Pô, cara, a luz, cara, por favor. E você, quer fazer parte desse mundo? Olha só, câmera 2, plano aberto, plano fechado. Hã? Como assim? Plano o quê? Ô diretor, o cara não sabe nem o que é plano aberto nem fechado. Caramba, outro cara não é experiente não, velho. Aqui na Escola com Rádio você aprende praticando. Quando o cego vai ao cinema, teatro ou ao museu, ele precisa do recurso da audiodescrição para ter acesso às informações que são apenas visuais. Os equipamentos de audiodescrição são autorizados pelo governo brasileiro a operar apenas na frequência de 72 a 76 MHz, fora da faixa de frequência de rádio FM aberta. Com o receptor de rádio comum, não é possível escutar as frequências destinadas à audiodescrição. Se a frequência é específica, os equipamentos também são. Por isso é necessário muito dinheiro para ter audiodescrição. Além disso, o serviço só pode ser realizado por empresas especializadas. Hoje, para o cego assistir um filme no cinema, ele precisa, depois de comprar o ingresso, ir a outro guichê, deixar o documento de identidade para pegar o equipamento de audiodescrição. Quando o filme termina, o cego precisa fazer o caminho inverso. Ufa, complicado, não? Agora, imagine se tudo fosse mais simples. Se o cego só precisasse levar para o cinema um receptor de rádio comum, o seu próprio fone de ouvido e pronto. Nada mais. Neste momento, o Brasil está digitalizando o rádio. Um passo importante é a migração das rádios AM para a faixa chamada FM estendida, que vai de 76 a 88 MHz. Esta faixa era ocupada antes pelas TVs analógicas. Com isso, o dial do rádio FM, que antes começava em 88 e ia até 108, agora vai começar em 76. Hoje podemos ter até 100 canais de rádio FM operando simultaneamente. Com o FM estendida, esse número vai subir para 157 canais. O rádio digital ainda vai permitir a transmissão em multicanais de áudio e dados. O canal do cego ocupará apenas um destes canais e vai permitir que se tenha audiodescrição em cinemas, teatros, escolas, eventos em todo o Brasil, utilizando um microtransmissor de baixa potência a um custo equivalente a apenas 2% do custo atual. Quer contribuir para concretizar esta ideia? Então assine e compartilhe a petição no site canaldocego.comradio.com.br. Canal do Cego, agora eu vejo. Instituto Com Rádio do Brasil. Inspire-se. A arte, aliás, é uma aliada contra a invisibilidade. Quer ver? Conhece aquela música do Tim Maia, do Let Me Apontar?
Conhece, né? Depois a gente tava no Pontal. Pontal, que é uma praia de Paraty. Né? Aí lá tem o Mikael, quebrado. ele é um bailarino que trabalha com artes, vive disso, mora no Disseu desde sempre, desde criança, e gosta de viver a vida intensamente. É sagitariano, gosta muito de viajar, gosta muito de descobrir coisas novas e de não se rotular e fazer com que as pessoas próximas disso entendam o significado disso, que pra mim tá sendo algo muito importante. Porque às vezes é mais confortável para as pessoas falarem que eu sou um determinado tipo de coisa. É o Mikael, ele é gay, ele é pardo, ele é... sabe? Agora mais do que nunca, ele é um homem cis, branco, hétero, tipo, tá tendo muita coisa então pra confortar as pessoas. E da vivência que eu tô tendo agora, eu tô muito focado nisso, não querer focar nessa definição. Eu acho que esse sou eu, essa pessoa de troca, essa pessoa receptiva. O meu lado comunicativo tá desde pequeno, assim, desde pequenininho eu já era muito inquieto, assim, eu tinha uma inquietude muito grande, eu queria chamar atenção, eu queria fazer os outros sorrirem. E isso não foi acompanhado de uma boa forma, porque minhas professoras não entendiam de onde é que vinha esse incômodo. Claro, talvez eu tivesse hiperatividade, né? Só que eu não fui diagnosticado porque na época eu não falava nisso. Mas eu desde sempre tive muito isso. Essa forma de me comunicar, essa forma de falar com as pessoas, mesmo sem conhecer elas, mesmo porque eu acho muito importante. Eu fui criado em uma escola religiosa, católica, e sempre foi pregado esse amor, nunca foi pregada a religiosidade. Claro que tinha, né, obviamente, mas pra mim ficou mais forte esse amor, e que a gente tem que transparecer esse amor. Então eu sempre fui criado no sentido de que eu tenho a oportunidade de falar com uma pessoa que eu não conheço, e de dar uma boa tarde para um cobrador, e de elogiar uma pessoa, porque eu acho que isso muda. Eu acho que a gente que é jovem tem esse papel de querer quebrar essas coisas, quebrar o que a sociedade está trazendo pra gente. Porque as pessoas hoje em dia elas são quadradas e fechadas numa bolha de proteção, em que elas saem pra rua fazer o trabalho delas e não associam a nada, não associam as pessoas que estão na rua com ela. Elas simplesmente querem ser elas, fechadas. E eu acho que a gente que é jovem tá no lugar de quebrar essa bolha dela e abri-la para o que tá em volta, assim, viver alguma coisa, assim, tá atento aos sinais. Nossa, a Chandelle foi uma imagem que estava sempre dentro de mim, mas que eu não conseguia me expressar, porque eu nasci homem, biologicamente masculino, e eu tinha uma energia muito feminina. Eu gostava muito de saia, de batom, de brincar de boneca, mas também gostava de brincar de boneca, também gostava de jogar futebol, gostava de jogar queimada. Então eu tinha essa coisa feminina muito forte dentro de mim. E eu não gostava de ser um menino afeminado, porque eu nunca fui afeminado. Eu nunca fui um menino afeminado, eu nunca gostei de bichar. Eu adoro bichar, mas numa coisa mais específica, numa festa, aqui em casa, dançando uma música. E daí veio a Chandelle de paraquedas, assim. Conheci uns amigos que se montavam e que eles perguntaram se eu não queria me montar, e eu fui me montei por acaso. E vi que isso era uma forma muito esteticamente falando potente, porque é uma imagem muito forte, é uma imagem política, é uma imagem ativa, é uma imagem militante. E a partir disso eu fui ganhando e dando força a essa Chandelle e descobrindo o que ela era pra mim. Tá acontecendo de que a gente tá partindo de uma mistura. Hoje em dia pra mim não existe só o Mikael, não existe só a Chandelle. Eu tô vivendo um momento da minha vida que tá sendo muito difuso e tá sendo muito fluxo. A passagem do Mikael, a passagem da Chandelle, isso tá criando uma fluidez no meu corpo. Corpo que eu digo é tudo, cabeça, mente. Bem, a ideia de trabalhar com as crianças é que a minha avó teve câncer de mama. Ela fez todo o tratamento e eu não consegui acompanhar o procedimento, a quimioterapia. Hoje ela retirou o seio, tá bem, tá fazendo acompanhamento que tem que ser feito, né? Mas tá bem, tá fora de risco.
E eu fui ao hospital conhecer o que era, conhecer esse espaço, ver a importância desse espaço. E tive um contato direto não com o hospital, mas com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que são umas meninas adoráveis, que têm um trabalho excepcional, que eu super apoio, que eu super dou voz a elas, porque é um trabalho muitíssimo importante. E elas me deram abertura a querer fazer esse meu projeto. Eu apresentei isso para elas em setembro do ano passado, que foi de levar uma apresentação. No começo eu estava pensando numa interação performática com as crianças que estavam lá, e aí elas super apoiaram, assim, viram minhas fotos, falaram, não teve nenhum tipo de rejeição, algum tipo de preconceitos que elas tivessem. Não, foi super aberto, elas foram. E depois vamos marcar, marquei o dia lá. E fui assim, cair também de paraquedas nisso, porque eu não sabia como era. Não sabia do que se rolava lá com as crianças. Fui conhecendo elas aos poucos, fui me tratando com elas e vi que o que eu estava fazendo era muito mais sobre elas do que sobre mim. Muito, muito maior, porque isso faz parte do tratamento delas. Recentemente eu recebi o feedback de que as meninas, quando a Chandelle está perto de fazer a visita, ou quando a Chandelle fez a visita depois, eles têm uma aceitação muito mais fácil, muito mais rápida com o medicamento, porque eles ficam mais abertos, ficam mais alegres, ficam mais ativos, ele tem mais gás, tem mais força. Então, nossa, isso é incrível. Isso, saber que eu tô fazendo parte do tratamento dessas crianças, eu como drag, eu como Mikael, porque existem vários momentos. O momento da Chandelle, que é uma festa específica, e existem momentos que o Mikael vai lá prestar apoio, conversar com a mamãe, ou pegar bombom e levar pra lá, ou pegar alguma coisa, algum adesivo bonito, pregar na parede, levar balão. Existe sempre essa dinâmica entre o Mikael e a Chandelle, só que a Chandelle é mais específica porque tem uma atenção e um preparo muito maior para o espaço. Já o Mikael não, chega lá de boa. Pela primeira vez eu fui contemplado numa lei de incentivo cultural, que é o projeto Klaus Viana, que tem incentivo do governo federal para criar um solo em dança. O nome da premiação que eu recebi é Novos Criadores. Recebi um dinheiro para fazer esse solo, o nome do solo é Montaria. E Montaria fala especificamente disso, dessa imagem desmontada do Mikael com a imagem montada da Chandelle e a fusão disso. O que se gera? Qual é o corpo que se gera? O que eu preciso para montar? Será se eu não estou montado aqui agora? Ou causa essa reflexão em mim e isso eu levo para o meu corpo. E isso está sendo um estreitamento que está sendo muito bacana, porque eu tô tendo verba para investir nisso, para pesquisar isso, para procurar e para pagar pessoas para estarem perto de mim, fazendo isso junto, assim. Eu acho que a gente parte de uma política de que os jovens estão cada vez mais inclusos nela, e estão cada vez mais se fortalecendo nessa potência. Antigamente a gente tinha os meus ídolos de antigamente, eu tenho muito visto o Cazuza, porque o Cazuza para mim é uma coisa atemporal, incrível, é um jovem super militante, super potente, e que marcou o tempo dele e marca o nosso, e pode marcar daqui futuramente. Então eu vejo isso um exemplo claro assim de jovem. Para mim, quando se fala jovem, se fala em garra, se fala em energia, se fala em afrontar, em quebrar as barreiras de uma determinada forma pela energia que se tem de ser jovem. Então, você que tá passando por isso, que tem essa energia, essa força de ser jovem, que você viva isso, porque às vezes a gente é motivado a querer passar por determinadas coisas que a sociedade que influenciam. A gente tem que fazer universidade, ter a nossa formação, procurar o nosso emprego, fazer o nosso calendário, a nossa agendinha social. Isso acaba atrapalhando a interferência e a sensibilidade de cada jovem. Mas o jovem sabe que ele tem uma potência, assim. Eu acho que todo jovem tem isso no inconsciente dele. E sabe que isso vai mover ele e vai mover outras pessoas. Então,
poxa, ser jovem pra mim, jovem não no sentido de idade, mas que também também tá ligado, né? Jovem ser nesse sentido de idade. Mas quando eu vejo uma palavra jovem, eu vejo mais um estado de espírito do que uma idade. Então, nessa idade de espírito, você provocar outras coisas e fazer com que as pessoas reflitam e revejam sobre o que elas estão fazendo em prol à comunidade, isso é essencial. Eu ouvi uma vez uma amiga me citar uma coisa de uma tribo indígena. Um índio foi pego roubando alguma coisa. E ele voltou pra aldeia e o pessoal do lugar voltou para ele ser punido. Olha, a gente vai punir esse daqui porque ele estava fazendo uma coisa de errado. Um jovem estava fazendo uma coisa de errado. Isso era proibido e ele vai ser punido. O pajé da tribo falou assim: não, você não vai punir ele, você vai punir todo mundo. Porque todo mundo aqui nessa tribo é responsável por que ele fez. E isso a gente pode levar para o que a gente está passando agora no Brasil, que a gente está vivenciando. Porque não existe só corruptos lá longe. Existe todo um contexto que faz essa corrupção. E se... é muito forte ouvir isso, mas se uma pessoa é culpada, todos nós somos culpados. Porque a gente é responsável por essa culpa. Foi ótimo ter a sua companhia. De agora em diante, olhe mais à sua volta. Plagiando Exupéry, o essencial é muitas vezes invisível aos olhos.